outubro é mês de Oktoberfest e também é mês de tomar cerveja. E hoje o Prédio 11 veio até Porto Alegre para conhecer a cervejaria Seasons. Também não perca os nossos quadros, o Prédio 11 está só começando. Agora a gente está aqui do lado de dentro da cervejaria e vamos conversar com o Leonardo Sewald, que é um dos sócios fundadores, vai explicar para nós aqui um pouquinho sobre a cerveja Seasons. Leonardo, como é que surgiu a cervejaria Seasons? A Seasons ela tem 5 anos, né? A gente começou aí com as operações em 2010, mas ela surgiu de uma paixão que eu tenho pelo o hobby de fazer cerveja, né? Eu já sou cervejeiro caseiro há 10 anos e foi aquela linda história do hobby que se tornou profissão, né? Eu larguei a minha profissão antiga, sou formado em ciência da computação, larguei a minha profissão antiga há cerca de 2 anos antes de abrir a Seasons, né? Trabalhei em cima do business plan da cervejaria. Então, em 2009, eu fiz um curso de formação de cervejeiros, né, nos Estados Unidos, para conseguir aquele know-how, né, administrativo, digamos assim, para gerir uma pequena indústria, que é o caso da Seasons, né? E aquilo não só me deu o know-how que eu precisava, como aquilo também me expôs para a realidade de mercado norte-americana, que é algo que na época era inexistente aqui no Brasil, né? Não tinha importadas norte-americanas aqui. E aquilo foi uma quebra de paradigmas, assim, em termos de perfil de sabor, de como a cerveja podia ser vista, assim, com aquele diferencial criativo, né? Criatividade, liberdade de processo, mas obviamente respeitando a diretriz de qualidade acima de tudo, né? Então, nesse ponto, os caras, eles, eu tive essa visão, eu senti isso na pele durante o curso que eu fiz lá. E como é que é a questão da burocracia para abrir uma micro cervejaria? Eu fiquei sabendo que há pouco tempo atrás teve umas leis tramitando no Congresso para facilitar o processo. Como é que anda atualmente? A melhor coisa que eu posso resumir assim é que anda devagar, né? É uma coisa assim que não é uma... A gente tenta fazer isso da maneira mais rápida possível, mas o legislativo brasileiro ele está muito pouco ao nosso favor, assim, sabe? Primeiro que para um pequeno empreendedor fazer uma empresa no Brasil já é difícil, né? Fazer uma pequena indústria é ainda mais complicado, né? Então, assim, a legislação para micro cervejarias é praticamente inexistente. É uma legislação que a gente está sujeito a, por exemplo, carga tributária igual ou similar à das grandes cervejarias, né, que é bem alta, né? Então, hoje, para ter uma ideia, se paga em torno de 60% de impostos em cima do litro produzido, né? Então, é bastante coisa. Mas é assim, eu acho que as leis elas estão aí não só para serem seguidas, mas às vezes quando as leis não estão muito ao favor do mercado, elas também podem ser questionadas e modificadas, como é o caso das pequenas vitórias que a gente teve, né, em função de cotas de ICMS que a gente teve, crédito de ICMS que a gente conseguiu há cerca de 2 anos atrás. Agora, por exemplo, uma das vitórias que a gente teve na Câmara da votação do Simples, né, que ainda está em andamento, é algo que ainda precisa passar pelo Senado e pela sanção presidencial, mas está se encaminhando, entende? Eu acho que é algo que, em função do mercado estar cada vez mais aquecido, acho que é uma transição que vai acontecer em breve. Agora vamos falar aqui um pouco sobre a cerveja. Primeiro, só uma pergunta assim, por que da vaca? O que ela tem de especial? Eu tenho a resposta curta e a longa, né? A curta é que a minha esposa adora vacas, né? Minha esposa, a Caroline, ela é sócia da cervejaria também, né? E ela cara, se a gente morasse numa casa, certamente nós já teríamos uma vaca no quintal, assim. Mas a resposta longa, na verdade, é que é a mais legal. Quando a gente criou a cervejaria, a gente já tínhamos registradas 3 receitas, né? Uma delas é a Green Cow, todas as nossas receitas têm nome, né? Uma delas é a Green Cow, que é a única que tinha vaca no nome, né? E aí a ideia quando a gente lançou as primeiras garrafas, a primeira garrafa foi a da Green Cow, né? E aí tinha aquele rótulo simpático ali da vaquinha comendo, né, comendo lúpulo, assim. E o que acontece é que, como consumidor, os nossos consumidores, eles já conheciam as outras cervejas pelo fato da gente já distribuí-las em barris,
né? O nosso consumidor começou a perguntar pra gente, cara, e o que que a Fan House, o que que a Vaca vai estar fazendo no rótulo da Fan House? E no da Cirylos, sabe? E aí a gente ficou pensando assim, cara, nada, né? Tipo, nossa marca não tinha muito a ver com isso e tal, mas aí a gente resolveu abraçar essa ideia do consumidor, né? E, na verdade, a boa parte da culpa, entre aspas, da Vaca ter virado nosso mascote, nossa logomarca e tudo, é por causa desse input que a gente abraçou do consumidor. E agora, como é que é o processo de criação de um sabor para cerveja? Processo de criação. Cara, o processo de criação na Seasons é bem interessante porque todo mundo aqui na Seasons é cervejeiro, né? Desde o comercial até o RH, o financeiro da empresa, todo mundo é homebrewer, né? E isso faz com que todo mundo tenha voz na hora que a gente está criando alguma coisa nova, entende? Então é legal porque aí a gente tem todo mundo acaba se importando muito com o que sai da fábrica, né, com o que a gente cria. Isso a gente considera como sendo um requisito extremamente importante e que torna a experiência toda ainda mais interessante, a experiência de criação, né? Então é quase como se o produto passasse por diversas mãos e diversas mentes até sair das portas da fábrica para o copo do consumidor. É legal, é um trabalho que às vezes ele é espontâneo, mas o processo, digamos, de ajuste fino da coisa é bem longo até a gente conseguir chegar num produto que fique legal, né? Mas envolve muitos testes, né? Que é a parte boa, né? Envolve muitos testes, muitas degustações assim dos testes para a gente conseguir encontrar um balanço perfeito do produto. Mas o mais legal assim que eu posso te dizer é que como todo mundo é cervejeiro, todo mundo se importa muito e todo mundo se dedica muito não só a fazer os seus papéis ali dentro da empresa, mas também se dedica muito à cerveja, ao produto final, sabe? Então acaba sendo bem mais legal. Você tem um catálogo grande de cervejas, eu tava vendo ali que tem uma que é X-Bacon. Qual é tipo o negócio mais bizarro que vocês já fizeram aqui? O negócio mais bizarro que a gente já fez, cara, nossa. Eu te diria que muitas das experiências das cervejas que a gente criou, a experiência em si é bizarra, mas é divertida, sabe? A gente enxerga que, como a gente enxerga que cerveja é um produto ligado à indústria do entretenimento, então eu acho que a gente tem uma obrigação, quase que uma obrigação moral em divertir o consumidor também, sabe? Então essa sacada mais irreverente da nossa marca, ela está muito ligada a isso, sabe? Então, assim como a X-Bacon, a gente tem a Basilical, que tem manjericão na receita, a gente tem a Cirylo, que tem café no produto, a gente tem uma cerveja que nós fizemos sem lúpulo, né, que foi a Loverboy, é uma receita de uma Great Ale, né, que é uma cerveja de origem belga, que via de regra toda cerveja tem lúpulo, né? Na verdade, por lei aqui no Brasil, toda cerveja precisa ter lúpulo, né? Ainda, né? Essa lei ela está caindo em desuso, ainda não foi aprovada, mas a ideia é que isso entre em vigor em breve, mas por enquanto ela ainda precisa ter lúpulo. Então, na verdade, o que a gente fez foi fazer uma receita de essa Great Ale, que faz só ervas, temperos, né? Para ter uma ideia assim, alecrim, sálvia, coentro, manjerona, coisas assim, né? E aí a gente colocou um pellet de lúpulo só para dizer que tem lúpulo, né? Porque tem que seguir a lei, né? Afinal de contas. Mas é aquela coisa, é aquele tipo de lei estúpida que está aí para ser questionada e modificada, né? Qual é a cerveja que tem mais saído aqui? O nosso carro-chefe é a Green Cow, né, que é a nossa American IPA. Ela é uma cerveja que ainda, para o padrão de consumo de cervejas artesanais aqui no Brasil, ela é considerada uma cerveja extrema, né? Então é uma American IPA que ela tem 62 IBUs, ou seja, unidades de amargor, né, para só traçar um paralelo. Essa é uma escala, o IBU, é uma escala que vai de 0 a 100 e que dita quão amarga quanta percepção de amargor uma cerveja pode ter, né? Para se ter uma ideia, assim, traçando paralelo, uma cerveja das grandes produtoras, ela tem um IBU em torno de 8 a 10, né? Então é uma distância bem considerável, né, que a gente pode colocar. E a Green Cow ela é responsável hoje por cerca de 48% das nossas vendas, né? As outras dividem segundas, terceiras e quartas posições, às vezes ficam trocando um pouco, mas via de regra a Green Cow é o carro-chefe da casa. Agora, para fechar, assim, para aquela pessoa que gosta de tomar cerveja e que já pensou em produzir ela em casa, qual é a mensagem que tu passaria para ela? Vem visitar a gente num sábado de braçagem coletiva, eu acho, né, que a gente faz um evento todo mês, um sábado por mês,
a gente abre as portas aqui da fábrica, a gente faz uma cerveja no nosso equipamento homebrew, né? A ideia é justamente para a gente disseminar essa informação, né? Para a gente espalhar esse conceito de valorizar esse hobby, essa tradição que tem aí já mais de séculos de história, sabe, que é a arte de fazer cerveja. A gente gosta de espalhar isso porque é um hobby muito legal, no mínimo é um hobby muito legal, e quem sabe as pessoas que se apaixonem por esse hobby resolvam transformar isso em uma profissão. A ideia é que isso venha lá digamos assim, das categorias de base, sabe, daquela coisa assim que o ato de se transformar em um cervejeiro profissional, que isso venha aliado a muita paixão pelo que se faz, entende? Então eu diria assim que a mensagem que eu deixo é: se tornem cervejeiros caseiros ou se aproximem dos cervejeiros caseiros, porque eles são, assim como as micro cervejarias hoje dessa geração, são os grandes responsáveis pela revolução cervejeira que está acontecendo no Brasil. Assim, no nosso caso, por exemplo, a gente faz as braçagens coletivas porque, apesar de sermos cervejeiros profissionais, a gente nunca vai deixar de ser homebrewer, né? Prova disso está nesse fermentador aqui que nós estamos vendo. Lá em cima tem um airlock, né? Que aquilo ali é um airlock utilizado por cervejeiros caseiros. O pessoal vem aqui e pergunta: pô, por que aquele airlock está ali, né? Aquilo ali vai explodir, vai voar pela parede, vai furar o teto lá, né, por causa da pressão do tanque. Não, na verdade aquilo ali é decorativo para a gente não esquecer dos nossos princípios, né, que aqui, apesar de sermos cervejeiros profissionais, todos nós vamos continuar sendo homebrewers, né? Então, acho que é por aí. E o Leonardo, aqui, o que acontece basicamente? Vamos dividir o processo de fabricação em algumas etapas distintas, tá? Para a gente conseguir deixar um pouco mais claro, tá? Aqui na sala de braçagem é onde a gente produz mosto, certo? Que é o termo técnico para cerveja não fermentada. O mosto é onde a gente acrescenta as matérias-primas, né? A água, malte, o lúpulo, certo? E a gente prepara é como se fosse quase que um ambiente propício para o fermento depois chegar e consumir os açúcares presentes no mosto e transformar eles em álcool, CO2 e mais todas as magias que o fermento consegue criar na cerveja. Então, na sala de braçagem, a gente está fazendo um processo de extração desses açúcares, certo? Depois a gente clarifica a cerveja, né? Clarifica o mosto, perdão, né? E aí a gente faz uma fervura aqui para extrair os compostos de amargor do lúpulo, certo? Aí esse processo aqui demora cerca de um dia de trabalho, né? Mais ou menos aí em torno de 8 a 10 horas de trabalho, variando de receita para receita, tá? Terminando essa fase aqui, a gente vai para a parte da fermentação, que é onde a mágica acontece. Aí aqui é o processo de fermentação. Isso, aqui é o que a gente chama de adega, né? Ou seja, a parte onde o mosto entra em contato pela primeira vez com o fermento, né? E o fermento, na verdade, é o cara que faz a cerveja. Nós, na condição de cervejeiros, a gente se denomina faxineiros de luxo, na verdade, né? Que a gente passa a maior parte do tempo criando um ambiente propício para o fermento e limpando as coisas depois, né? Então, mais ou menos por causa disso que a gente usa faz essa brincadeira. Mas enfim, o fermento ele entra em contato com a cerveja aqui no fermentador, certo? E aí ele faz o quê? Ele consome os açúcares presentes dentro do mosto, transforma eles em álcool, CO2 e mais uma centena de compostos de sabor, né, que aí pode variar de ésteres, ou seja, compostos frutados, como por exemplo aquele aroma talvez o aroma de banana que vem numa Weizenbier, né? Até alguns compostos fenólicos, aqueles perfis aromáticos que lembram um pouco cravo, especiarias, pimenta, né? Tudo isso é o fermento que gera e é um processo 100% natural, né? Ou seja, a gente não acrescenta nada que vá precisar gerar esse sabor, a não ser obviamente que a gente queira, né? Que a gente queira colocar alguma sutileza a mais em termos de ingrediente, né? Via de regra, essa aqui é a fase demorada do processo, né, que ela dura aí de 20 a 30 dias, dividida entre fermentação, maturação, clarificação, uma série de outros passos que ocorrem tudo dentro do mesmo tanque. Aí depois que o produto está pronto aqui,
aí ele passa para a parte de invase ou embarrelamento, que a gente vai ver na sequência. Aí aqui a gente chegou no último passo, é isso? Isso aí, agora essa aqui, ali atrás está rolando o invase, né, que é o passo final, depois que a cerveja está pronta dentro do fermentador, né, já maturou, clarificou, já está pronta para consumo, né, aí a gente faz o invase em garrafas ou então em barris, né, quando a gente vai fazer o fornecimento para bares, restaurantes, festas e coisas assim, né, e aí dali o produto sai, vai para caixas, vai para câmara fria, né, que é o nosso estoque de produto finalizado, e aí depois dali ele vai para distribuidores, para os clientes, para o consumidor final, né, no caso, quando vem adquirir aqui no nosso showroom, né, mas ali é o último passo, né, então é o produto pronto e aí está pronto para fazer a festa. That was me. I remember this. Fala aí, gurizada, começando mais um gameplay, e o assunto de hoje são as remasterizações que já chegaram ao PlayStation 4 e ao Xbox One. Bom, desde que os últimos consoles chegaram ao mercado, vários jogos que eram do Xbox 360 e do PlayStation 3 foram portados para esses novos consoles. Casos de GTA V, The Last of Us Remastered, God of War 3, Halo Master Chief Collection, Sleeping Dogs, Metro 2033 e também o Last Light, além de Prototype 1 e 2, Tomb Raider, entre outros. Como você pode ver, nessa lista temos jogos que foram sucesso de crítica e também games que não chegaram a alcançar tão bem assim os seus objetivos. Então, pegando carona nessas remasterizações, o game que eu lhes trago hoje já foi amado, aclamado, renegado, amado novamente e até hoje divide opiniões. Eu estou falando de DMC, anunciado em 2010 pela Capcom e desenvolvido pela Ninja Theory. O título originalmente foi lançado para PlayStation 3, Xbox 360 e PC. A ideia na época era dar um reinício à franquia, que já estava estacionada no limbo há um bom tempo. Para que isso fosse possível, foi criada uma nova história que, apesar das grandes diferenças, seguiu alguns aspectos dos jogos anteriores. Entre mudanças no visual do protagonista, enredo e estilo gráfico, alguns fãs dos primeiros jogos reclamaram bastante. Your point? No game assumimos o papel de Dante, filho de Esparda e Eva, respectivamente um demônio e um anjo, fazendo então de Dante um Nephilim. Durante o jogo podemos atacar os inimigos usando espadas, machados, foices, manoplas e ainda as clássicas armas de fogo. Nem todas estarão disponíveis logo de cara. Algumas você vai adquirindo conforme o desenrolar da história, assim como as várias combinações de movimentos que podem ser realizados nos combates. Falando em movimentos, no game a todo momento sua habilidade ao eliminar inimigos é avaliada, sendo esta baseada na duração do combo, estilo dos golpes e quantidade de dano sofrida. A franquia Devil May Cry sempre foi caracterizada por ótimas trilhas sonoras baseadas em rock bem pesado. E em DMC isso não é diferente. Curte aí. Além disso, o level design do game e os belos gráficos ajudam bastante a estimular o jogador a buscar rankings cada vez melhores. Certo,
Tudo isso é idêntico em ambas as versões, tanto a padrão quanto a definitiva. Então, qual é a diferença? Além de os gráficos no PlayStation 4 rodarem em 1080p nativos e terem uma taxa de frames travada nos 60 quadros por segundo, o game ganhou o modo Turbo, que acelera a velocidade do jogo e torna as batalhas ainda mais frenéticas. No game também está incluído o DLC Virgil's Downfall, que conta a história paralela do irmão de Dante. Bom, o gameplay de hoje está ficando por aqui. Por último, eu gostaria de adicionar uma curiosidade. Na época do lançamento de DMC Devil May Cry, lá pelo ano de 2011, muitos fãs chegaram a comparar o novo visual do protagonista Dante com o da cantora Rihanna, famosa pelo hit Umbrella. E se você gosta de Umbrella, com certeza vai lembrar da franquia Resident Evil, que é o assunto da semana que vem. O resto vocês já sabem. Valeu, falou e até a próxima fase. Senhoras e senhores, está começando o AF. Semana passada foi Dia das Crianças, mas eu não lembrei de falar sobre isso. Então hoje o AF vai ser bem infantil. E eu vou começar falando daquele filme que deixou todas as crianças com vontade de aprontar. A família McAllister viaja no Natal, mas eles acabam esquecendo o pequeno Kevin em casa. O menino tem que se virar, fazer comida, lavar roupa e até espantar alguns bandidos. Um filme lançado no ano passado e que causou furor é Boyhood. É a história de um menino, filho de pais separados, e a sua relação com eles à medida que ele vai crescendo. O detalhe é que a produção levou quase 12 anos para ficar pronta. Don't worry about it. Looks like you used the bumpers. You don't want the bumper. God damn it. We have a new student joining us today. Hey, dude. Welcome to the suck. Mom. Martin Scorsese é famoso pelos seus grandes filmes, geralmente com temas fortes, mas ele também fez um filme com uma temática infantil. Eita! Acabou a pilha do microfone e o câmera não se ligou. O jeito é me dublar, então. Bom, onde é que eu tava mesmo? Ah, sim! A invenção de Hugo Cabret conta a história de um órfão que vive numa estação de trens em Paris. Where are your parents, little man? Go! Hey! Look aside! Look aside, mate! Who are you? Hugo. Where do you live? Outro que ninguém imagina em filmes infantis é o John McClane. Sim, Bruce Willis faz um executivo de sucesso que um dia encontra ele mesmo no menino no filme Duas Vidas. Check is gonna have to do. Look, your sister and her family coming over for dinner tomorrow night. You haven't seen your niece and nephew in a long time. You may want some of those things in the attic. Like what, Dad? Some more of my childhood memorabilia?